Os fatos mais importantes do dia. Apresentação, Sheila Almeida. Bom dia, hoje é quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, tão esperado Dia dos Namorados. São exatamente 8 horas, eu sou a Sheila Almeida e fico com você até às 9. O Jornal Manhã de Notícias está no ar. 9 FM 87.9. E para nos acompanhar nesta manhã ensolarada, você que está aí na live do facebook.com/9fmsv já sabe como é que está a imagem aqui do estúdio. Do meu lado direito tem a Kelly Ribeiro no comando técnico e vou começar lá pela ponta, dando meu bom dia para Audrey Cleis, vereadora santista pelo PP, presente aqui no estúdio. Bem-vinda, vereadora. Muito obrigada, Sheila. É um prazer estar aqui com você novamente, neste importante espaço. Esse programa que atinge aí tantos lares, tantos carros, tantos espaços, hoje em dia com a internet principalmente. E é sempre bom ter um espaço como este para que a gente troque as informações, trocar ideias e que os projetos realmente alcancem todas as pessoas, porque nem todo mundo tem esse tempo de ir à Câmara, acompanhar o que está acontecendo na sua cidade, e você faz aqui muito bem esse papel. Bom dia a todas as meninas que estão aqui, mulheres competentes, inteligentes, aliás, e lindas. Hoje o programa está Estúdio de mulheres, Verdade. Parabéns, o programa mais programa. Bonito, É isso aí. Muito obrigada. Aliás, de fato, a gente leva a notícia somente da Baixada Santista. A não ser que seja um tema de relevância nacional que respingue aqui na região, mas a gente acha importante ter veículos de comunicação focados na região para que as pessoas sejam bem informadas também do que acontece no seu dia a dia. E não só pelo noticiário nacional que tem na TV, também tem em rádios, mas aqui a gente trabalha especificamente com a nossa região. E recebendo também, dando bom dia para Isabel Franson, ela que é jornalista, estreando aqui na bancada do Manhã de Notícias. Bem-vinda. Obrigada, bom dia Sheila, bom dia vereadora. É muito bacana o papel do rádio ainda hoje em dia, Porque a gente passou já por várias mudanças aí nas mídias e o rádio ele não sai, Não tem como. Ele chega ainda onde as outras mídias não chegam, então é muito bacana, obrigada pelo espaço e bom dia a todos. Tá certo, vamos começar com as notícias? 9 FM Serviço. Eu falei do dia ensolarado? Pois é, de acordo com o Instituto Clima Tempo, o sol fica com algumas nuvens, mas não chove hoje. A mínima é de 15 e a máxima é de 27 graus. Estradas. E se você tem que pegar a estrada, presta atenção que tem bloqueio. A interligação com o Planalto está bloqueado na Anchieta para imigrantes nos dois sentidos devido ao exercício de um simulado que vai acontecer lá no local. Aí se você está na estrada e quer saber, vou pegar trânsito para chegar em São Paulo? Bom, na subida, aliás, na pista norte da Via Anchieta, que está descendo, tem tráfego lento lá em cima, viu? Lá no quilômetro 13 ao 10, por excesso de veículos. No restante do sistema, com a operação 5x3, tudo normal neste momento, não há outros pontos de lentidão. Quer saber das filas das balsas? A gente fala para você já atualizando, porque agora o site não está com a informação no momento, mas a gente fala daqui a pouquinho. Nova FM. Eu vou começar com uma informação importante, que aliás a gente começou ontem falando sobre isso, que o Ministério Público tinha finalizado, ou seja, exaurido, não queria mais uma ação, mas voltou com outra. Então, o Ministério Público apresentou uma nova ação civil pedindo a paralisação das obras da Ponta da Praia em Santos. Esse é um tema muito polêmico que se arrasta há alguns meses, que a gente já debateu aqui, mas tem que continuar explicando para a população, já que ele se desdobra. O documento agora pede à Justiça a proibição da alteração de uso de imóveis do Grupo Mendes no bairro e também no terreno do Mendes Convention Center. A ideia é anular os negócios de 120 milhões entre o município e o grupo. Além disso, é requerida a condenação de agentes públicos e do Grupo Mendes pela geração de danos à ordem urbanística e ao regime democrático. É assim que detalha o documento. São eles as empresas, fazem parte desse processo, aliás, as empresas GM20 Participações Limitada
e Alvamar Participação e Gestão de Bens Próprios Limitada. Ambas são do Grupo Mendes, assim como também o prefeito Paulo Alexandre Barbosa é citado, além dos secretários municipais Júlio Eduardo dos Santos, Ângelo José da Costa Filho e Rogério Pereira dos Santos, além do ex-presidente da Câmara, Adilson Júnior, do PTB. A ação pede ainda, que os acusados sejam obrigados a pagar indenizações ao Fundo Estadual de Direitos Difusos em um valor proporcional aos danos urbanísticos de 60 milhões no caso dos danos à democracia. Ou seja, o vereador Aldo Eclei está aqui, também pode comentar bastante sobre o assunto, porque teve até uma comissão na Câmara que discutiu esse assunto da Ponta da Praia. Primeiro, estava se falando muito da mudança do centro de convenções do atual local para a Ponta da Praia. Depois também da instalação naquele espaço, que seria do Estado ou do governo federal e foi passado à cidade. Outro questionamento ali em torno de toda a obra foi a mudança na lei, que foi aqui questionada para vários vereadores santistas. Como que foi alterada a lei para a utilização daquele espaço e ninguém sabia do que viria a seguir? Ninguém sabia naquela época. Hoje ainda se discute a Ponta da Praia como se discutia antes ou os debates já mornaram? Porque eu não sei se também a Câmara pode avançar e ainda fazer alguma coisa. É um importante assunto, um tema que eu venho falando bastante, conversando com muitas pessoas, porque ainda causa dúvida em muitas pessoas, né? E é importante esse debate para que a gente esclareça diversos pontos. Eu vou começar de hoje para trás. Por que de hoje para trás? Por conta de todos os reflexos que a obra está causando, principalmente ali para os moradores da Ponta da Praia, né? Onde a gente está falando de intervenções, de trânsito que está interditado, trânsito que foi desviado, ônibus que tiveram que mudar sua rota, os carros que circulavam por um caminho e hoje não podem circular mais. Tem uma grande obra passando lá, né? A gente sabe que a obra, como a gente estava falando um pouquinho antes do programa iniciar, é aquela situação. Quando você quer uma obra, você quer, e aí quando a obra vem, existem todas as lamentações por conta dos problemas que ela causa, mas depois você... quando enxerga a conclusão, você fica satisfeito ou não. Ali, o que está acontecendo hoje? Os moradores, por exemplo, da Avenida Rei Alberto, eles não estão conseguindo, e quando conseguem, com muita dificuldade, sair e entrar em suas casas e em seus apartamentos, por conta dos ônibus que estão ocupando a avenida de forma desorganizada, que não foi, a gente nota ali que não houve um planejamento para essa situação, houve um desvio de rota, porém não com a sua devida assistência. Então causa realmente todo um transtorno, um reflexo muito negativo e as pessoas acabam realmente não gostando do que está acontecendo, né? Sem pensar no resultado que pode vir, ser né? positivo lá na frente ou não, porque a gente ainda não sabe, também não consegue enxergar isso. Sim. É somente um papel que foi apresentado. Então, assim, estou recebendo muitas reclamações pela Câmara, já entrei com pedidos aí de explicação à Prefeitura, que é esses instrumentos que nós temos, requerimentos, indicações, projeto de lei, né? Então, como a Sheila apontou ali, até onde vocês podem ir? Como que vocês podem se comportar diante desses problemas? Cobrando a Prefeitura, fazendo com que a Prefeitura cumpra o seu papel hoje, como está a situação, de uma forma organizada no local. Por exemplo, com a presença mais frequente da CET, com mais agentes no local, né? Informando a população sobre o trânsito, como está, ali as rotas. Posso fazer uma colocação? Até para atualizar aqui, que eu já atualizou o site da Dersa, estão 15 minutos de fila do lado de Santos e 20 minutos de fila do lado de Guarujá na balsa. 5 balsas estão em operação. Só que quando tem aquele acúmulo de fila do lado de Santos, Sim. Quando passa de meia hora, eu já passei por ali, sabe o que acontece? A fila de prioridade dos carros não tem onde ser colocada. Não tem. Então param alguns carros ali, ficam Na no meio da avenida. rotatória e os outros ficam atrás do semáforo. Eles não avançam porque continuam na fila. Sim.
E aí os trava... outros carros também não, porque Junta tá com os tudo fechado. ônibus. Então, o você ônibus está imagina. na direita, não consegue passar, porque ele para, tem um carro parado na frente, trava tudo. É Então trava a rua de exatamente trás, trava a Rei Alberto, trava a praça ali também. Tá uma bagunça. E além da briga que Mesmo- fica entre Dersa e município, né? Além- De quem é a responsabilidade da organização, a gente da CET não quer fazer ali, não é destinado para fazer a fiscalização no local, por conta Até- do trânsito na cidade. Até estava fazendo nessa data. Só que eu vi o agente desesperado. Ele estava olhando de um lado para o outro, sozinho, um agente, e ele não fazia ideia de como não tem resolver como. aquela posição. Porque não tinha como tirar os carros dali. Ele tinha que parar todo o trânsito, tirar um pouquinho de cada vez, e mesmo assim... E aí não é só a como. população que mora ali, né? Quem tá passando para trabalhar, para Interfere na vida voltar. de todos, exatamente. Faz parte ali, um pedaço muito importante da cidade. Mas, Audrey, a minha pergunta até, eu preciso até ser um pouco mais, agora, mais incisiva nisso, porque a população quer saber, tanto a que mora ali quanto a que passa por ali, pelo jeito, com essa nova ação do Ministério Público, pode ser que a obra pare de vez e tenha que ser reconstruída do jeito que estava, que era o medo de todo mundo desde o começo. Exatamente, exatamente. A comissão, quando ela foi instalada na Câmara, faço parte da comissão, foi no ano passado, mas para tratar do problema do trânsito em relação à balsa, né? Então, era aquela questão do sistema viário, mas que o foco era o tempo de espera na balsa e para que mude o sistema com aquela... com a fila das pessoas que têm prioridade e também do acesso que a gente não tem quando a gente entra na fila e não tem como sair dali, né? Se algo acontece, você é obrigado, se for algo urgente, ter que passar pelo canteiro central. Sim. E aí, então, veio a história do projeto da nova Ponta da Praia após a aprovação da Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foi alterada, né? E aí eu chego nesse ponto que muita gente não entende, acha que o vereador vereadores sabiam. aprovou o projeto por conta do novo... aprovou a lei por conta do projeto da Ponta da Praia. Os vereadores sabiam? Eu não posso falar de todos os vereadores, mas eu acredito que os vereadores não tinham essa ciência. Eu posso falar por mim. Eu não imaginava um projeto desta proporção e já falei isso e falo tranquilamente, falo para a prefeitura que foi um erro apresentar o projeto em janeiro, em pleno recesso, para alguns vereadores que tiveram a oportunidade de ir à prefeitura quando eles foram chamados. A lei foi aprovada no ano passado e a lei tinha um detalhe que muito me preocupou à época e eu fiz questão de colocar emendas, ou seja, alterações na lei para que a população não fosse prejudicada, principalmente naquele trecho onde hoje está o atual Mendes Convention Center. Que emendas Porque, foram essas? na verdade, a lei foi alterada para que aquela característica daquele lugar não fosse só turística, mas sim também comercial. E isso me preocupou porque aí você poderia dar brecha para subir aqueles grandes edifícios, aqueles grandes condomínios, sendo que o bairro hoje já está saturado no seu atendimento em relação à escola municipal, escola estadual, a policlínica, né? A estrutura que você precisa de equipamentos públicos para suportar tal situação como ocorreu lá no Marapé, com aqueles grandes edifícios, mas não se preocuparam com a infraestrutura e até mesmo o sistema viário. Então eu falei, então a gente tem que se prevenir no sentido de, se grandes construções forem ocorrer aqui, que pelo menos a gente tenha a preocupação de também colocar equipamentos que possam atender a população deste bairro e do entorno, né? Então, coloquei as emendas para que o estudo de impacto de vizinhança fosse obrigatoriamente observado do momento da apresentação de projetos nesse sentido de grandes construções. Mas aí já tinha o projeto pronto. Mas aí não era nem para lá, né? O projeto era para Ponta da Praia. Sim. Então, assim, a gente
ficou sabendo dessa situação aos 47 do segundo tempo, né? O projeto já estava pronto, já estava desenhado, não havia como voltar atrás ou fazer alguma sugestão, olha, isso aqui não. Foi então que o presidente da comissão, Sadao Nakai, ele alterou um pouquinho aí o contexto da comissão para que a gente também entrasse nessa questão do sistema viário, né, que havia aí projetado para ser alterado na Ponta da Praia, para que a gente incluísse também na comissão esse assunto. Entendi. E hoje o assunto ainda está lá na Câmara, a gente ainda é um assunto em alta na Câmara. Mas a Câmara pode fazer mais alguma coisa ou agora é com a Justiça? Não, agora por isso que a importância dos 3 poderes, né? Então, o Poder Executivo, na sua função de realizar, manter, executar, né, fazer grandes obras. O Poder Legislativo, na sua função de fiscalizar as verbas municipais, estaduais, federais, né? E só que a gente tem uma limitação, e a limitação é justamente quando o Ministério Público ingressa com a ação, porque tem questionamento. Nós fizemos várias perguntas ao Executivo, o Executivo retornou com essas respostas, as respostas foram analisadas. Antes dessas respostas chegarem, o vereador Sadao Nakai pediu a paralisação, ele recomendou a paralisação, porque a gente não pode obrigar, mas pode recomendar. Ou seja, avisados estavam, né? Pode recomendar, apesar da gente ainda não ter recebido as respostas da prefeitura. Foi quando houve aí um processo foi rejeitado e o outro continuou na sua caminhada dentro da Câmara, sim, né? E é esse que ainda continua, permanece. E a gente, na verdade, agora espera que os técnicos do Judiciário possam sim fazer todo esse levantamento, se há questão, se há dúvida, precisa sim ser respondido, né, para que a população também tenha certeza do que está sendo feito de uma forma honesta, de uma forma correta, né, e para que todos tenham a segurança de que se vai realmente ter uma obra até o final da sua conclusão aí, que a gente tenha uma segurança jurídica em todos os sentidos. Porque senão a gente lamenta. Você falou de uma resposta também da prefeitura. Isabel Françon, que é jornalista, sabe se o Grupo Mendes se pronunciou? A gente sabe que já saiu nos jornais hoje. Estão repercutindo, aliás, a informação que eu dei, dando crédito do jornal A Tribuna de hoje. Tem resposta da empresa, da prefeitura em relação a isso? Então, o Grupo Mendes falou que só vai se pronunciar por completo quando tiver acesso ao conteúdo, né? Por enquanto eles ainda não têm, então não avaliaram, não produziram uma resposta à imprensa. E a prefeitura também falou que ela não foi notificada oficialmente, que ela está aguardando, então, esse posicionamento para ela poder explicar ali a situação dela. E a prefeitura ainda falou que o judiciário não apreciou esse pedido de desistência e que essa nova mudança, né, ela implicaria nas 2 demandas que já vinham nesse julgamento. Ou seja, tinham outras ações em andamento, foram caindo e agora entraram com essa nova. A gente tem que esperar mais uma vez os próximos passos. Vamos acompanhar essa discussão, tirar dúvidas sempre quando preciso da comunidade, dos nossos ouvintes. Por falar em ouvintes, tem bastante gente lá na live da Nova FM SV no Facebook, viu? Quer mandar uma mensagem? Vai lá no facebook.com/novafmsv e pode falar com a gente, tanto pelo Facebook quanto também pelo WhatsApp. Não tem um número ainda? Peraí que eu vou falar. Anote, é 99639-8717. Repetindo, 99639-8717. E eu vou dar um bom dia aqui para o José Nivaldo, também para o Antônio José Lemos Vasques, para a Cecília Augusto, que estão com a gente, e mais vários ouvintes que eu vou falar já já. São 8h20. Outra grande obra de Santos teve novidade, né? Um investimento de 25 milhões do governo federal foi anunciado ontem à tarde para as obras da nova entrada de Santos. Esses recursos serão usados na drenagem da bacia do Rio Lenheiros, no Saboó, do lado da linha férrea. As obras estão programadas para 2020 e a assinatura dessa concessão será feita no final deste ano. A meta da intervenção na entrada da cidade é minimizar as enchentes e também melhorar o trânsito na região. No bairro do Saboó,
Uma das obras é a ampliação do pontilhão, que passa embaixo das 4 pistas da Avenida Martins Fontes. Vai ter de 11 metros de largura por 3 de profundidade. Antes media 7 por 2. Agora, para que esse trabalho fique completo, é fundamental que haja uma continuidade do projeto pela MRS, aquela empresa que você vê os trens ali do lado. Isso porque, após mexer no Rio Lenheiros, a empresa vai ter que auxiliar, já que fica naquela área umas tubulações de 1,20 m de diâmetro e está sob a ferrovia da empresa. As águas do rio e o escoamento das chuvas devem ter a mesma vazão pelas tubulações dos 2 lados do muro que separam a avenida da ferrovia. Audrey, será que a coisa vai continuar bem, agora envolvendo uma empresa também? A gente sabe que essas obras da entrada de Santos estão em ritmo bem acelerado. Sempre que se passa por lá, você vê uma novidade diferente. Aliás, vamos fazer justiça. É uma obra que está andando, a gente tem que elogiar a prefeitura. Exatamente, isso concordo plenamente. Todo o empenho dos técnicos para que começou tem que agora, né, andar. Imagina uma obra dessa complexidade, onde você tem ali todos circulando, passando, acontecer algo, né, e ter uma paralisação. Aí imagina a nossa vida, a vida da região, né, que passa por ali paralisada. Eu acho que realmente está andando num ritmo bem acelerado, e ressaltar que você tem as 3 esferas envolvidas nessa grande obra, né? Então você tem o município, que está cumprindo com a sua responsabilidade, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa está acompanhando de perto, e a gente vê aí pelas redes sociais a presença dele lá na obra. Isso faz toda a diferença. Estive com ele em São Paulo, na Artesp, que é a agência que regulamenta o transporte no estado de São Paulo, até por conta da liberação da segunda fase desta obra, né, que ali diz mais respeito a essa questão que você levanta, que vem agora a verba do governo federal, que era tão aguardada e esperada há anos, né, para que a obra ela seja aí completa. Então, esse sistema de drenagem, Sheila, ela tem uma parte também que é ali a construção do piscinão, que fica perto do atacadão, sim, né, do que vai ser ali construído para minimizar a questão das enchentes na entrada. Aliás, eu fiquei sabendo que o estacionamento do hipermercado, ele pega uma parte desse piscinão, ou seja, sim, vai ser ali retomado ali o espaço que seria que é do público, estado, que é do estado, para colocar esse piscinão. É exatamente nesse local. E a segunda fase, ela está diretamente ligada à construção desse piscinão. Então, nós estivemos nessa reunião na Artesp justamente para discutir isso, porque seria uma contrapartida para o município, né? Então, a questão da construção da pista, a Ecovias, ela tem como contrapartida fazer esta obra, não só esta, mas também como a reconstrução da escola no Jardim São Manuel, que é a UME José Carlos de Azevedo Júnior. Ah, legal, isso eu não sabia. Então são essas duas situações que a Procuradoria da Artesp estava questionando algumas informações, entendendo que esse piscinão não seria uma responsabilidade direta do Estado, e sim do município, por ser uma enchente. Só que, por tratar de enchentes no município. Mas a promotora que esteve e acompanhou e convocou essa reunião, ela foi assim, direta no assunto. Ora, uma vez que você é uma concessionária, passa por ali, há anos não é feita uma melhoria no sistema de drenagem, você causa impacto diretamente, porque quando nasce uma rodovia, nasce também comunidade. Os transtornos ambientais também. Transtornos ambientais principalmente. Como você não é responsável, né? E ainda leva dinheiro por isso, né? Com certeza. Bastante, porque o pedágio não tá barato, né, Não dá gente? para você jogar responsabilidade somente no município, e você que utiliza o sistema, você que se vale do sistema, cresce no sistema. Não só a gente que mora aqui, mas muito turista que passa aí, principalmente no verão.
E eu acho que é legal falar que agora, nessa época do ano, o importante é continuar nesse gás aí que a gente tá, porque deu uma reduzida nas chuvas, né? Que acabam atrasando um pouco a obra. De repente, agora, nessa época mais seca, seria o ideal. E Isabel, eu vi também, não sei se você costuma passar por ali, quando nós trabalhamos juntas no jornal A Tribuna, e quando o prefeito anunciou essa obra, eu estive na coletiva e eu perguntei muito ferrenhamente sobre como ficaria o trânsito. Porque quem pega ônibus, e aí vou falar com você, ouvinte, que pega ônibus que passa pela Nossa Senhora de Fátima. Tá ouvindo agora no fone no celular. Exatamente. Se você passa pela Avenida Nossa Senhora de Fátima, você lembra como é que ficava ali antes da obra, por conta do excesso de caminhões, dos ônibus intermunicipais e dos ônibus municipais de Santos que passavam pela Avenida Nossa Senhora de Fátima. Aquela via recebia ônibus de São Vicente, alguns de Praia Grande, algumas linhas também de Cubatão que estavam fazendo retorno. Então, dos dois lados, nos dois sentidos, dependendo do horário, era terrível pegar a Nossa Senhora de Fátima. Eu acho que não depende mais do horário não, viu? Eu já passei ali meio-dia e estava tudo parado. Então, e agora, em alguns horários, por conta da obra, justamente as pessoas sabem que tem a obra ali, o pessoal não vai mais para lá. Quem pega ônibus está pegando o trânsito praticamente livre, impressionante. Como nunca esteve na Nossa Senhora de Fátima, agora é um caminho rápido. Porque teve, pelo menos, planejamento para falar... Olha, em tal fase da obra o trânsito vai ser assim. Eles tinham todas as mudanças e todas as alterações que o trânsito Porque é uma região muito delicada ali, né? Para várias cidades. Tem escola, tem unidade de saúde. E planejamento fundamental, né? E eles acabaram desviando o trânsito ali por trás do Sabuó também. Deu uma boa aliviada. Eu tenho medo só, em março, no próximo ano, quando começarem as chuvas de novo, porque aquele trecho ali, por onde desvia o trânsito, enche muito. Aliás, o piscinão vai ficar no lugar estratégico. Quem não se lembra de todas as notícias quando há enchentes das pessoas presas no hipermercado e precisava do bote dos bombeiros para retirar as pessoas de lá. Né? Porque nem o ônibus passava. A água era maior do que a altura da cintura de um adulto. Então, realmente não dava para sair. Tomara que a obra continue. E eu tenho que dar um bom dia para mais gente que está aqui no Facebook, para o Manuel França, para a Flávia Marcelino, que está dando um bom dia para a amiga e vereadora Alda Cleis. Um grande beijo, Flávia. Aline Pérez Martins, Alessandro de Brito Zulfo também está com a gente, o Leonardo Pérez Martins também, o Douglas Lan. Bom dia, Douglas. O Antônio, já falei, mas gente mandando recado aqui no facebook.com/9FMSV. Façam perguntas que a gente rebate aqui com vocês, viu? Beatriz Monteiro Martins também entrou. Beijo, Beatriz. São 8h28. Mas hoje é dia 12 de junho, não posso sair do primeiro bloco do Jornal Manhã de Notícias sem falar do Dia dos Namorados. Mas com informação, claro. É que a média de gastos dos apaixonados para comprar os presentes... Quanto você chuta que é, vereadora? Hoje em dia, a média... vamos colocar R$50? Olha... Você jogou baixo, porque o pessoal tá querendo gastar o dobro, namorado, né? Então, importante, vai. R$100 é a média na Baixada Santista. Agora, essa é uma estimativa do Sindicato do Comércio Varejista da região, que fez uma pesquisa e também percebeu que os lojistas esperam uma venda 5% maior do que a do ano passado. A notícia boa é que aqui no centro de São Vicente, onde fica a rádio, o Procon passou ontem numa blitz e de 12 lojas não multou nenhuma. Só sentiu a falta de preços na vitrine de 4 delas, mas o problema foi imediatamente resolvido. Que bom seria se fosse assim sempre. Aliás, a Isabel mora aqui no centro de São Vicente. É normal? O comércio da região aqui é bastante certinho? Ou é só nessas datas especiais que eles sabem que vai ter blitz? Não, eu acho que assim, acho que varia muito, a gente não pode falar por todas as lojas, mas em geral elas estão sempre muito bem posicionadas, com as suas etiquetas ali, até porque é um comércio bastante popular, né? É muito raro você ter uma loja de um preço muito elevado aqui. Então, geralmente elas têm. Mas, quando o preço é um pouquinho maior, eu já reparei, assim, que às vezes você tem que entrar para perguntar. Porque você vê que é um vestido um pouco mais trabalhado, aí ele não tá com etiqueta. Então, eu acho que o preço geralmente baixo é um chamariz ali pro consumidor entrar. Se ele não tiver, aí já pode desconfiar, porque alguma coisa tem. Já passou dos R$100. Com certeza. Agora, Cubatão não teve a mesma sorte com a fiscalização, viu? Ontem, o chefe do Serviço de Fiscalização e Notificação da Secretaria Municipal de Finanças, o Sebastião Aureliano, foi pessoalmente para as ruas à frente dos seus fiscais. Tudo na operação delegada da Polícia Militar para autuar ambulantes não licenciados.
Sabe o que aconteceu? Eles apreenderam mercadorias expostas na calçada da Avenida 9 de Abril e o resultado da operação foi centenas de pares de tênis, bolsas, sacolas, material eletrônico, aparelhos de som, tudo apreendido. E isso de apenas 3 ambulantes. Olha, quem esperava comprar de camelô lá em Cubatão, esquece pro Dia dos Namorados, viu? Aí não é o ideal, né? Vamos Também. combinar, gente. Às vezes é melhor dar uma caneta, né? Agora, as dicas que eu deixo aqui, as dicas do Manhã de Notícias, não deixar para a última hora, apesar de que já estamos Já é hoje, na né, última no hora, caso. mas não deixa para o horário que você for sair do trabalho, encontrar o seu namorado, sua namorada, porque geralmente a fila do caixa vai estar muito maior. O produto certeza. acaba, encarece, porque a procura aumenta, o preço também, aí? né? E aí, se não passar raiva, até é perigoso passar vergonha. Porque não adianta tentar remediar indo para um restaurante sem reserva, viu? Pois é. Porque quem não viu ainda, no Dia dos Namorados, um monte de fila, muita gente para fora dos restaurantes aguardando uma mesa. Não tem lugar para todo mundo. Então, não se empolgue também, uma outra dica, porque o percentual de famílias endividadas no país ficou em 63,4% em maio. Segundo dados divulgados ontem pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a parcela das famílias endividadas é superior à registrada em abril. Essa é a 5ª alta consecutiva do indicador nesse tipo de comparação. Ou seja, se você for comprar um presente, não se empolgue, não se endivide. É a dica do Manhã de Por Notícias. isso que eu tô esperando o Dia dos Casados. Ó, eu vou entregar minha mãe aqui. Ela falou que não tinha comprado o presente do meu pai e ainda estava apavorada. Olha aí, tá vendo? São 8h32. Se você já comprou o seu presente, deixe seu recado lá pra gente, se você vai comprar pra você mesmo, se você não vai comprar presente também. nenhum, você acha que não tem que comprar presente, também fala pra gente. Enfim, são 8h32, a gente precisa ir para um breve intervalo, mas voltamos já já. Fique com a gente. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Você está ouvindo a Nova FM. Apoio. São Vicente Central Offices. A melhor opção de edifício corporativo para quem procura um conjunto comercial para alugar no centro de São Vicente. Conjuntos comerciais de 46 a 631 metros quadrados. 2 elevadores, acessibilidade completa e monitoramento 24 horas na rua João Ramalho, 803. Central de Informações e Locações, telefones 3568-5447 ou 97414-1071. 97414-1071. O gesso aplicado na residência ou no estabelecimento comercial deixa um ambiente mais aconchegante e requintado. Empreiteira do Gesso JG, forro, drywall, molduras, revestimentos e decorações. Empreiteira de Gesso JG é gesso para toda obra. Ligue 3358-1022 ou WhatsApp 98169-5577. 98169-5577. As melhores marcas de móveis pelos menores preços e com facilidade no pagamento. Você só encontra na Imperium. Móveis para embelezar a casa toda e a maior variedade em objetos decorativos. Deixe a lista de casamento com a Imperium. Condições especiais e presente para os noivos. Imperium, decorando com requinte todos os estilos. Senador Feijó 269-267 em Santos. Entre em nosso site www.movesimperium.com.br. Estamos apresentando Manhã de Notícias. Oito horas e 34 desta quarta-feira, dia 12 de junho de 2019, Dia dos Namorados. Tem muita gente lá no facebook.com/novafmsv comentando, mandando seu bom dia. Aliás, uma dessas pessoas é o Paulo Rogério, que tem aqui, logo depois do Jornal Manhã de Notícias, o boletim do Auto Aventura, viu? Então, logo assim que acaba o Jornal Manhã de Notícias, ele entra para falar com a gente. E o Paulo Rogério está dando bom dia a todos e está falando que bom ver a Isabel no estúdio. Beijo, Paulo Rogério. Obrigada, saudades. Tá certo. A Flávia Marcelino também tá mandando beijo a todos nós, todas vocês. Só tem mulheres aqui, beijo, então a todas vocês. Tá certo. Antônio José de Lemos Vasco está perguntando se a Audrey Clays vai sair a prefeita de Santos. Boa pergunta, Antônio, mas eu vou fazer essa pergunta já já.
Primeiro, eu queria perguntar para a vereadora, aliás, vou convidar a população, os nossos ouvintes estão aqui ligados na Nova FM, se quiser mandar a sua pergunta para a gente encaminha a pergunta para a vereadora e ela responde aqui no ar. Pode mandar pelo WhatsApp 99639-8717 ou lá na live do Facebook. Tem muita coisa para a gente falar da cidade de Santos, mas eu lembro que da última vez que você veio aqui, Audrey, você falou da endomarcha, uma caminhada que foi feita por conta da endometriose, que é uma doença que atinge muitas mulheres no Brasil inteiro e que ainda é muito difícil de ser diagnosticada. Aconteceu a marcha e tem novidade, né? Exatamente. O assunto avançou? Avançou demais, Sheila. Estou muito feliz e já aproveito para citar o nome aqui da querida Flávia Marcelino, que está ouvindo o programa e é uma das guerreiras aí nesta luta. Ela, ao lado da Romilda, são as endomulheres, né? O que é a endomulher? Um grupo de mulheres que tem a doença, a endometriose, e que essas mulheres lutam por uma melhoria na qualidade do sistema de saúde para o atendimento em relação a esta doença, que hoje ainda não temos o tratamento pelo SUS, né? Chegamos até de maneira muito difícil ao diagnóstico, né? Porque mulheres percorrem aí uma vida quase para ter o diagnóstico, muitas delas que ela tem endometriose, e geralmente vem naquela fase que quando você quer engravidar, entre os 30 e 35 anos. E aí você leva uns 6, 7, às vezes 8 anos para diagnosticar. Sim. Dos 30, mais essa idade, 37, 38, as taxas de chances de gravidez chegam a reduzir grandes. A 20, 15%. Exatamente, sendo que é uma doença que poderia ter sido vista lá na adolescência, né? Então, e depois da nossa caminhada, o que nós fizemos aí de 2018, ou quando a Romilda e a Flávia me procuraram no gabinete, para que essa doença tivesse, sim, visibilidade e atenção dos poderes, aí eu fui para Brasília, fui para o Ministério da Saúde, levei o tema lá para o Congresso, levei o tema para o Estado, para a Diretoria Regional de Saúde, trouxe o tema para a cidade com audiência pública, reuniões, né? Envolvi o secretário de Saúde, Fábio Ferraz, e chegamos ao ponto aí agora, depois da endomarcha, do anúncio do Centro de Referência, né, em tratamento da endometriose em Santos, que será no Hospital dos Estivadores, pela Fundação Oswaldo Cruz, que lá faz a gestão daquele hospital. E nós teremos o atendimento e o tratamento por meio de um protocolo que será formado, ainda está sendo pensado nisso, e a audiência pública do dia 18 de junho. Então, mulheres, anotem aí nas suas agendas, e homens também, porque quando uma mulher tem endometriose, não é só ela que sofre, é a família inteira sofre, porque as consequências... O convívio social, né? Sim, as consequências são emocionais, psicológicas, além do físico, da dor, né? Sim. Você tem todo o impacto social, bem disse Isabel. Então, todos precisam participar e ouvir o que está sendo feito e dar força para isso. E está tendo uma também. Participação bacana, assim, de maridos, namorados. Muito. E foi muito interessante. E filhos, né, também, quem já teve filho. É curioso na endomarcha a participação dos homens, né? Foi grande? Muito. E os homens, eles falam, eu tô aqui porque eu sei o que a minha mulher passou. Olha, que legal. E ele sabe que ele passou junto, gente. Porque a mulher também que tem endometriose, é bom falar isso, ela tem dificuldade na relação sexual. Não são todas, mas muitas têm. Elas têm fortes dores no momento da relação. E o que acontece? Os casamentos acabam quando o homem não sabe tolerar aquilo, né? Porque às vezes ele não sabe o que está acontecendo. E ele não Você falou da sente, Flávia, Audrey, ela veio aqui no Facebook para falar, olha, a endomarcha de 2020 já está marcada, viu? Já está marcada. Será dia 28 de março de 2020. Recado isso dado, aí. Flávia, muito obrigada. Dia 18 de junho a gente tem um compromisso, né, Flávia? Dia 18 de junho, na Câmara Municipal de Santos, às 18h30, a nossa audiência pública. Vamos tratar em especial da formação desse centro, com a participação do secretário de Saúde, Fábio Ferraz, e com a participação especial do Dr. Guilherme Caran, que é ginecologista, especialista na doença. Assim como ele, outros brilhantes médicos nos ajudaram nesta caminhada com pareceres técnicos, né? E agora
ele, com esse olhar de especialista, vai ajudar nessa formatação desse centro. Porque não é simplesmente ter um centro para fazer cirurgia, mas tem as mulheres que têm problema no intestino, né, problema em outros órgãos, além do emocional, que precisamos ter uma rede de profissionais para tratar essa mulher. E é sobre isso que nós vamos discutir e ainda tirar dúvidas, Sheila, das mulheres que têm endometriose e suspeitam que têm a doença. Então, dia 28 vai ser onde? Dia 18. Dia 18? 18 de junho, na Câmara Municipal de Santos, às 18h30. Semana que vem, terça-feira que vem. Então, terça-feira que vem, 6h30 da tarde, todo mundo lá na Câmara de Santos, porque esse assunto é muito importante. Precisa ter. O Hospital Ana Costa, um tempo atrás, era referência, pelo menos no diagnóstico e tratamento da endometriose. O que aconteceu? É muito caro, porque não são todos os profissionais que sabem diagnosticar. Apesar das ultrassons e da nossa tecnologia hoje, é preciso um treinamento muito específico para o ginecologista ou para o médico que vai operar ultrassom, para que ele consiga reconhecer a endometriose. Aí, para quem está se perguntando, gente, mas o que é endometriose? Bom, vamos começar o que é endométrio, né? Endométrio é a mucosa que reveste a parede interna do útero. E endometriose é essa condição na qual o endométrio cresce em outras regiões do corpo. Ou seja, durante a menstruação, o sangue não sai todo, e aí quando a mulher deita, dorme, ele se espalha em outras regiões. Quais são os sintomas? Perigoso, né? Muito perigoso. Tem dores no período menstrual, infertilidade, dor nas relações sexuais, como a Audrey Cleice falou, dores durante a penetração, inclusive. Então, é muito perigosa essa doença, porque pode causar infertilidade, pode causar outras doenças também, e muitas vezes ela é uma doença também silenciosa, que a mulher só vai descobrir quando tiver muito avançada. Com hemorragias gravíssimas, de mulheres que precisam ser internadas. Olha o quanto a gente vai estar favorecendo o sistema de saúde com este tratamento aqui na nossa cidade. Lembrando, Sheila, que assim, o avanço foi tão grande, porque no Hospital dos Ativadores nós não vamos atender somente as mulheres de Santos. É obrigatório, por contrato, o atendimento a 40% de mulheres da região. Então, ou seja, mulheres que aguardavam por quase 4 anos para serem enviadas, transferidas a hospitais fora da nossa cidade, da Baixada Santista, hoje terão a oportunidade de fazer esse tratamento de forma mais rápida e eficaz aqui e a praticidade, né, de você estar aqui também. É bacana que o Ativadores está cada vez mais se consolidando como um hospital voltado para a maternidade, né? Para a mulher também, né? Para as mulheres, Agora, Audrey Cleice, você também milita bastante na área da educação. E teve uma notícia que a gente precisa até explicar para as pessoas o que aconteceu, que saiu no Diário do Litoral, que depois da pressão pessoal e de um abaixo-assinado envolvendo pais, mães e parte da comunidade do Ilhéu Alto, em Santos, um padre foi quem garantiu a continuidade do funcionamento de uma creche na cidade. Foi o padre José Raimundo, da Igreja Católica Sagrada Família. Ele garantiu na tarde de ontem que manterá 75 crianças de até 6 anos de idade na Associação de Educação Infantil Nossa Senhora das Graças. Ela fica lá no Bom Retiro, na Zona Noroeste. As crianças vão continuar estudando em período integral, com os mesmos professores e as 5 refeições diárias que sempre tiveram. Inclusive, os professores que já foram demitidos serão recontratados, segundo o padre. Ele diz que só a proposta pedagógica que não vai ser a mesma. A promessa ocorreu porque a comunidade não estava aceitando a saída do projeto Comunidade Inamar, que é uma entidade sem fins lucrativos que estava há 19 anos naquele local. A questão é que a creche era 100% mantida pela Rodrimar, que na semana passada, como o Jornal Manhã de Notícias falou, pediu recuperação judicial. Traduzindo, falência. Antes, eles ajudavam com R$70 mil mensais. Segundo um dos diretores da empresa, a própria prefeitura que indicou a igreja. As informações são do Diário do Litoral. Então, eu não falei com o padre ainda, mas a educação ainda carece de investimento? Essa questão, ela remete às entidades hoje que existem,
na área da educação para suprir demandas do próprio sistema educacional, né? Nós temos as entidades subvencionadas, que assim são chamadas, porque recebe verba do município para sustentar parte do funcionamento dessas entidades. São entidades que precisam, segundo a nova lei federal, elas precisam existir por pelo menos já 3 anos para poder solicitar aí uma subvenção à prefeitura. Antes não era assim, agora precisa ser obedecido esse critério, que eu acho fundamental, porque a gente precisa, quando a gente fala de educação, quando a gente fala de criança, a gente precisa cuidar com muita responsabilidade, né? Porque não estou falando desta entidade, mas nós já tivemos na cidade algumas entidades que abriram suas portas, né, sem condição alguma de receber crianças e adolescentes. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao tratar deste assunto. Essa entidade, por exemplo, ela pode agora entrar em contato com a prefeitura, com o planejamento da Secretaria de Educação, para ser uma conveniada, né? Se assim a Secretaria de Educação entender que esta demanda não será suportada nas escolas municipais, que fazem parte da rede, como outras entidades já fazem essa complementação, né? Então, hoje, por exemplo, em um determinado bairro, as escolas municipais, principalmente de educação infantil, estão já com a sua lotação ali no máximo. Então, tem uma entidade subvencionada para atender a demanda que fica sobrando ali naquele bairro e faz o atendimento na própria localidade daquele morador. Isso é importante, esse trabalho em parceria. Então, hoje, como a parceria com a empresa privada terminou, o que essa entidade pode fazer? Procurar a Secretaria de Educação para ver a viabilidade de se fazer um convênio. Então, aí ela será uma entidade subvencionada que passa a receber subvenção da prefeitura para o atendimento daquela comunidade. Mas para isso acontecer tem regras, né? Tem, para ela tem ter regras, esse convênio, para receber esse benefício. Vai ter que procurar o planejamento. Como a Sheila disse, hoje, qual é a necessidade? Segundo a última lista de espera do município, a gente estava em quase 170 crianças, né? Isso a gente está falando de educação infantil, daquela educação de 0 a 3 anos, porque a partir dos 4 anos de idade é obrigação do município atender as crianças. Então, não pode ter criança a partir de 4 anos, não pode ter fila de espera, né? Bem disse a Isabel. Então, assim, tem a educação infantil a partir dos 4 anos até o Fundamental 2, que seria o 9º ano, que é a obrigação do município. Não podemos ter lista de espera e todas as crianças precisam ser atendidas. Então, a demanda hoje maior ainda é de creche. Onde a gente observa que crianças ainda estão aguardando na lista de espera, apesar das inaugurações que ocorreram, isso a gente não pode deixar de falar, Sim. de creches, por exemplo, a do Piratininga, que não havia creche lá no tem local. bairros que não tinha creche ainda em Santos. Então, Agora lá, os moradores são do Ilhéu Alto, então muito provavelmente é muito mais fácil para as mães deixarem ali. Então, muito mais fácil, porque é perto de casa. Sim. Por isso que Sim, talvez tem que ser, né? não queiram exigir da prefeitura uma nova creche, querem que aquela continue. Sim. Mas, lógico, uma empresa que bancava não vai mais bancar, a igreja, que tem um trabalho assistencial também educacional dentro da igreja, falou que vai assumir. Muito provavelmente também sabe dessa possibilidade para correr atrás agora, mas, por enquanto, não vai deixar as crianças e as mães também sem nenhum auxílio. Isso é muito importante, a gente espera que dê tudo certo e também vamos até acompanhar esse tema, porque não tem como. Várias mães, quando a gente fala de crianças em creches, a gente tem que falar de famílias e sustento. Porque se essas crianças estão em creche, muitas vezes é porque as mães estão trabalhando. Com certeza. Ainda mais no período integral. Antes,
a gente lembra que só a figura do homem trabalhando dentro de casa sustentava o lar. Ah, mas mudou muito, né? Mudou muito. Ainda bem, gente. Hoje em dia tá mais difícil. 50% das mulheres sustentam seus lares. Até Então, porque tem muitas famílias que não tem mais o homem, né? Aquela família dividida. Então é muito complicada essa questão. Tomara que dê certo nos próximos meses e a gente vai continuar acompanhando para saber os desdobramentos. São 8h49. Eu lembrei agora de educação. Audrey e Isabel, na última semana, a Câmara de Santos discutiu lá duas siglas que muita gente desconhece, LDO e PPA. LDO, Leis Diretrizes Orçamentárias, e PPA, Plano Plurianual. O que é isso? Quando a prefeitura não estima o orçamento, faz um estudo e pensa assim, quanto que eu tenho e quanto que eu vou enviar para cada secretaria do município trabalhar em manter os seus trabalhos, manter a infraestrutura dos seus prédios, tudo o que acontece na cidade tem que continuar funcionando. E aí, faz aí um documento com cerca de 500 páginas e envia para a Câmara. A Câmara tem que ler esse documento, tem que falar assim, olha, eu discordo, eu concordo, votar e também apresentar emendas. Mais de 200 emendas só na primeira sessão foram apresentadas. Ainda podiam ser apresentadas na segunda discussão, mais emendas, não sei quantas serão apresentadas ou quantas foram. Eu não sei se a vereadora Audrey apresentou emendas relacionadas à educação ou a outras questões, e as emendas, entendam, ouvintes, são assim, por exemplo, eu, vereadora, gostaria que o dinheiro fosse usado para esse fim. Então, pede lá para a prefeitura como sugestão. E fica para a prefeitura acatar ou não. Agora, me chamou muito a atenção, porque eu estive na sessão da Câmara que tratou nessa primeira discussão, emendas do tipo, que saia o túnel da Zona Noroeste ligando à Zona Leste, que todos os fios da cidade, o cabeamento seja embaixo da terra. Isso é muito caro, mas nem com o orçamento que estava ali dava para fazer. E aí, assim, não é tão urgente, né? Tem que cuidar de outras coisas. E mesmo que fosse urgente, o Santos Guarujá, o túnel que ligaria a Zona Noroeste, aliás, a Zona Leste, até confundo as duas ligações. Estou confundindo tudo. As duas ligações são temas que são discutidos há muitos anos. Agora, sabe-se que não é possível. A coisa é só deixar lá para mostrar que tem que ser pedido, que continua pedindo e continua lembrando daquela questão. Isso é importante, isso funciona. E eu até pergunto, não há uma discussão entre os vereadores para falar, olha, vamos falar de educação e de saúde. O valor é esse e a gente tem tanto. O que é possível? Não se trabalha junto? Plausível, né? Razoável. O que é plausível? Não se trabalha junto? Não há essa... Nós tivemos uma audiência sobre a LDO, onde a prefeitura esteve na Câmara para mostrar o que estava constando do PPA e da LDO, né? Logicamente, não passou por todas as suas páginas, porque é impossível. Como você bem disse, é um documento muito extenso, complexo, não é fácil de se entender, digo aos olhos de pessoas que não estão acostumadas com o orçamento. Então você precisa ter muito cuidado ao ler o documento, examinar página por página. E aí qual é o papel do vereador? Verificar se para o ano seguinte algo que está dentro do seu planejamento e das suas ações da área que você atua, se aquilo está contemplado ou não. Porque se não estiver neste documento, mesmo que você envie uma verba para aquela ação ser contemplada, você não vai poder viabilizar, porque você só pode viabilizar aquilo que consta do documento, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que o próprio nome já diz, te dá um caminho de onde o orçamento será aplicado e como ele será aplicado. Assim como a gente enxerga situações também que estão previstas para o próximo ano e que a prefeitura acabou esquecendo de colocar. Então tá aí o papel do vereador também para essas situações. Uma fiscalização, né? Eu sou muito pé no chão, então eu trabalho com o que é real.
e não com situações que realmente são inviáveis, né? Mas, muitas vezes, Sheila, o que a gente fala, de repente, uma verba acaba chegando para a implantação de uma ação que você considera impossível. E aí não está na LDO. Você também vai ficar inviabilizado de fazer por conta daquilo, né? Então, coloquei sim algumas emendas, principalmente eixos que estão no Plano Municipal de Política para as Mulheres, né? E que precisa, é um plano que foi construído em 2012, atualizado em 2016. Quando eu cheguei em 2017 na Câmara, peguei este plano para saber o que estava executado, efetivado, né? Muitas situações ali não tinham saído do papel e muito me preocupou isso. E aí a gente entende que este plano, ele precisa estar na LDO para que as ações sejam concretizadas. Uma delas é o Centro de Tratamento para Endometriose, que no ano passado eu coloquei, né? E a gente hoje discute isso, a implantação, e para o ano que vem que ele esteja também funcionando, então está lá também. Outra situação, os 15% obrigatório para a educação como verba parlamentar, né? É outro assunto que a gente precisa voltar a conversar, voltar a falar, porque assim como a gente tem do total da verba, 50% são obrigatórios para a área da saúde, entendo também que a educação tem que ser prioridade. Aliás... E ainda não é obrigatório que as emendas sejam 15% para a educação? Ainda não. Eu apresentei o projeto, né, no primeiro ano do mandato, em 2017, mas ainda está lá para ser analisado, aguardando aí uma análise por parte da Câmara. Parece... Então, só para... Desculpa. Não, só para entender. Na dúvida, coloca tudo. É isso? Os vereadores recebem o documento e falam, vamos tentar. Se virar, virou. Eu acho que... Porque, assim, você tem verbas que você acaba recebendo... Por exemplo, verba parlamentar federal, né? De deputados, que às vezes sai alguma coisa na área da saúde... E o deputado que você tem ligação fala assim, olha, tem uma verba que eu vou poder mandar para Santos. Para onde eu mando? Opa, entendi. O que eu coloquei na LDO? Né? Então, eu vou lá buscar e manda, então, especificamente para isso. É uma situação realmente que parece assim, é solto, aleatório. Não, não é. Se você tiver um planejamento, né? Com base nas suas ações, é assim que eu construo as minhas emendas. Entendi. Né? Com base no meu trabalho. Entendi. Agora, além das emendas que você apresentou, o que você achou mais importante da discussão de como a Prefeitura enviou esse documento? Os valores estão corretos? Houve muita mudança? Não houve? A sua avaliação de como será dividido o orçamento está ok para a Prefeitura de Santos? Eu acho que ainda o equilíbrio, ele ainda peca, né? Porque em relação à saúde, à educação, pontualmente sobre a educação, nesta audiência pública eu questionei a verba que não existe para manutenção de prédios, né? E é um problema, assim, diário que a gente enfrenta. Este ano, segundo o secretário... Eu contei, das mais de 260 emendas apresentadas na primeira discussão, a maior parte delas, em primeiro lugar, era para pedido de reforma de alguma coisa. Manutenção era a primeira questão das emendas dos vereadores de Santos. E quando o prefeito esteve lá prestando contas, né, que é obrigatório no final do ano passado, eu levantei justamente este assunto. Porque a construção de novos equipamentos públicos, ela é importante, de forma responsável, para atendimento das comunidades, mas a manutenção do que já está aqui, do que existe, ela é prioritária, né? Precisa ser tratada desta forma. E para a educação, este ano foram destinados 1,5 milhão ali, mas bem... Sofrido. E aí o secretário de Finanças disse que para o ano que vem serão 11 milhões. Ora, por que não foi feito isso já? Por que esse ano não houve? E onde está isso na LDO? Porque a gente não conseguiu enxergar, eu não consegui enxergar isso na LDO. E ele falou que
essa verba, então, não vai diretamente para a educação, mas ela vai, assim, quando solicitada, sabe? Entendi. Está no orçamento, mas só quando solicitada ela vai ser encaminhada para a educação no ano de 2020. Isabel, são 8h59, a gente já vai encerrar. Você tem mais alguma pergunta? Última colocação aqui, vereadora, aproveitando só a bandeira das mulheres. A gente teve recentemente a expansão aí da Delegacia da Mulher, né? Mas a senhora tinha comentado, até nas redes sociais, a respeito da falta de funcionários, a atividade não estava 100%. A senhora vem acompanhando isso? Venho sim, e eu acho que assim, todo movimento ele é válido porque as discussões chegam sim ao governo do estado, né? Foi anunciado aí o concurso público, né? Na última sexta-feira nós tivemos essa notícia de que o concurso público será realizado agora. Lógico, não é o suficiente, são quase 3 mil vagas, o déficit chega a 14 mil, entre 14 e 17 mil. Vou dar uma olhadinha aqui. Exatamente, mas é um passo, né? E agora a nossa luta é para que dentro dessas novas vagas que virão, que cheguem à cidade de Santos, porque uma vez o serviço ampliado, não pode ficar com um déficit como está, com certeza. né? Então, 24 horas de atendimento, são necessários 5 equipes e ainda bato na mesma tecla. A DDM de Santos não foi reclassificada para tipo 1, ou seja, ela ainda não está apta, habilitada para receber mais equipes. E sendo que Sorocaba e Campinas tiveram no mesmo período a ampliação para 24 horas e com os seus quadros, né? Foram reclassificadas e Santos ainda não foi. Mas acho que eles contam pela população, não é? O número de... Mas como que eles transformaram em 24 horas? É assim, é norma técnica e precisa ser obedecida. A DDM hoje está funcionando de forma irregular em relação à norma técnica. Uma vez ampliado para 24 horas, a reclassificação precisa ser feita imediatamente. E ainda não foi. E a gente já está indo aí para um mês. O que a gente viu foi que o governador 3 meses de funcionamento. Anunciou que iam ser 24 horas, mas ficou muito difícil, porque começou a se discutir. Já não tem funcionário para o atendimento de segunda a sexta em horário normal. Imagina para 24 horas. Bom, tomara que a gente pede para a vereadora continuar acompanhando esse caso. Sim. E até convida para voltar aqui ou mandar uma mensagem para a gente quando tiver mais novidades, viu, vereadora? Com certeza. Agora, a senhora estava certa, são 14.098 funcionários registrados aqui como defasômetro do sindicato da Polícia Civil. Então, o Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo faz aí uma conta de quantos funcionários a menos existem hoje na Polícia Civil. Isso do Estado? Do Estado. É muito policial. 14.098. Já foram feitos alguns concursos públicos que estão em andamento. Sim. E outro agora, como a vereadora falou, para mais contratação, que vai atingir aí um pouco mais da metade desse defasômetro. Ainda falta muito, mas já é alguma coisa. Eu esquecendo da pergunta do Antônio José Lemos Vasques, ele perguntou se a senhora vai ser prefeita, se candidatar a prefeita da cidade de Santos. Muito obrigada pela pergunta. Não, eu pretendo aí fazer uma reeleição. Eu acho que primeiro a gente tem que enxergar esse cenário político, como ele vai ser construído, né? Isso é muito importante. Eu tenho aí pelo meu partido pessoas que já estão há mais tempo do que eu e que eu acho que isso precisa ser respeitado até pela história de cada um e experiência e conta muito neste momento. Estou fazendo um mandato feliz, contente, satisfeita com os resultados. Eu acho que é isso que a gente precisa mostrar para a população e incentivar a participação. Por isso, eu agradeço a pergunta do Antônio, porque a gente sabe que quando há essa pergunta é porque há um interesse e participação da população. Então, hoje, digo que o meu objetivo é uma reeleição para o Poder Legislativo. Pergunta respondida, viu, Antônio? Agora eu quero mandar um abraço também para o Ed Santos, o Ed Fraldinha, que está aqui no Facebook mandando um bom dia a todos. A Flávia Marcelino, que falou da Endomarcha pra gente aqui no Facebook, ela contou um pouquinho da história dela, viu? Ela disse que ela tem uma gratidão pela vereadora por essa luta, está sendo falada, e ela conta
que ela também teve endometriose e descobriu muitos anos depois. Então, é muito importante essa notícia para quem tem a doença e para quem não sabe ainda que tem a doença, ou seja, para todos. Temos que ter, sim, um centro de referência em endometriose aqui na cidade de Santos ou em outras cidades da região também. Agora, tem mais gente aqui mandando bom dia. O Aldo Neto também fez pergunta, não tem mais tempo de responder. O Josildo Nogueira Clementino também deixou um excelente dia a todos. O Paulo Eduardo Costa mandou um carinhoso abraço e falou... Querida Audrey Cleise e competente Isabel Françon também mandando aqui um recado. E o Silvio Muniz também está com a gente, deixou aqui um bom dia. Agora, tem um recado aqui especial que eu deixei para ler no final. O Marcelo de Naupaçopas, desejando um feliz Dia dos Namorados a todas no estúdio e desejando também ao querido casal Vanessa Machado e Fábio. E, claro, ele falou, ao meu eterno amor e minha eterna namorada, Audrey. Ah, obrigada. Um beijo. Também te amo. Tá Feliz Dia dos Namorados. Agora, para encerrar o Manhã de Notícias com informação, olha, não aguarde só visitas românticas na data de hoje também não, viu? Se você mora em Santos, lá no Boqueirão, olha, hoje, até às 5 da tarde, tem o 13º mutirão de combate ao mosquito da dengue, ao Aedes aegypti. Olha só, mais de 4.000 imóveis, quase 5.000, vão ser percorridos por 81 agentes. Outros 5 profissionais vão dar apoio e orientação à população, falando de medidas preventivas nos semáforos aí da cidade. O ponto de partida vai ser em frente ao Hospital Guilherme Álvaro, lá no Canal 4, e vai ter abordagem nas casas, pedágio educativo, distribuição de lixeirinhas para carro e material de orientação aos motoristas. É muito importante a gente sempre lembrar aqui da dengue e também não só da dengue, do mosquito Aedes aegypti que transmite outras doenças. Então é importante, não só quem está no Boqueirão, mas em todas as outras cidades aqui da região, vocês têm que ficar ligado para cuidar do próprio espaço e aí prevenir mais um surto dessa doença. Já são 9h06, eu tenho que me despedir. Isabel Françon, muito obrigada pela sua presença, pelos comentários de hoje. Imagina, obrigada, Sheila, pelo espaço. E tamo aí, gente. Tá certo. Audrey Cleise também, muito obrigada pelas informações, por aceitar o convite e vir trazer informações tão importantes para discutir aqui conosco. Sempre que possível estarei aqui ao seu convite. Quero agradecer, parabenizar pelo brilhante programa e um beijo em cada um dos amigos aí que acabaram mandando mensagens, né? E um ótimo dia, um excelente dia. A minha querida amiga Vanessa Machado, que está aqui comigo. Kelly, Isabel. Feliz Dia dos Namorados, né? Para nós. Eu tô bem tranquila desse assunto. Um feliz Dia dos Namorados para você também, para o nosso ouvinte que está aí ligado na live do Facebook, no carro, no ônibus, em casa, em qualquer lugar, no aplicativo, no site. A gente está em todo lugar com você aqui com a 9FM. Bem, sozinho, acompanhado, curta muito esse dia e essa semana. O Jornal Manhã de Notícias fica por aqui e a gente volta amanhã das 8 às 9. Até lá! Você está ouvindo a 9FM. Auto Aventura. Informações, novidades, tudo sobre o mundo automotivo. Agora, na Nova FM, com Paulo Rogério. A Renault lançou a versão aventureira do Kwid. O Outsider chega com proposta de mais aventura para a cidade, custando R$ 43.990. O pequeno hatch agora tem visual personalizado e utiliza elementos estéticos que chamam a atenção nas ruas. Por fora, dispõe de protetores nos para-choques na cor cinza, assim como rodas de aço aro 14 com calotas em preto brilhante. Os retrovisores vêm na mesma cor, assim como a grade. Na frente, o modelo tem molduras laterais e faróis de neblina. No teto, as barras longitudinais realçam a proposta aventureira, enquanto as portas recebem o logotipo Outsider, bem como protetores pretos na base das entradas. Dentro, ele vem com detalhes em laranja. O que não muda é o motor, que segue o 1.0 com 70 cavalos de potência, sendo flex, e as rodas aro 14. Da Baixada Santista, Paulo Rogério. Auto Aventura Nova FM. Você está ouvindo a 9FM. A cidade e suas histórias.
Você sabia que Praia Grande já fez parte da cidade de São Vicente? A criação da cidade foi um processo que começou em 1953, no antigo distrito de Solemar. Foram necessários 10 anos para deputados